Olá, pessoal. Meu nome é Júlia, sou dentista aqui do Meu Dentista em Casa. Bem-vindos ao programa Prev. É um prazer estar aqui com vocês, passando mais conhecimento para que nós possamos melhorar a higienização dos nossos pacientes, a qualidade de vida e do trabalho de vocês também. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os cuidados com os aparatos utilizados na higiene bucal. Depois a gente falar sobre cada tipo de aparato, agora vamos falar um pouquinho de cuidados, tá bom? Primeiro de tudo, escova de dente, né? O que a gente deve ou não deve fazer com a escova de dente? Primeiro, periodicidade. A gente tem que trocar as escovas a cada pelo menos 3 meses, tá? Ou então, quando a escova ficar desgastada, aquela escova que fica com as cerdas abertas, que já não está mais fazendo o trabalho dela, certo? Elas também têm que ter cabeça pequena. A ilusão de que a cabeça da escova, sendo grande, vai escovar uma área maior, vai ser mais rápido, mais eficiente, como eu já falei, é uma ilusão, né? Então, o ideal é que seja uma cabeça pequena para que possa alcançar os pequenos locais e fazer uma limpeza mais adequada. Cerdas sempre macias ou extra macias, cabeça arredondada para evitar traumas ali na mucosa. E também utilizar a pasta de dente ali na quantidade de 1 grão de arroz, ou até um pouquinho mais, dependendo do paciente. Se for um paciente mais lúcido, mais tranquilo, que cospe, você pode até colocar uma quantidade de 1 ervilha, tá bom? Mas não precisa exagerar, não precisa fazer como na propaganda de pasta de dente que a gente vê que vem aqui a pasta cobrindo todas as cerdas, não tem necessidade disso, tá bom? Guardar a escova na posição vertical também é importante que a gente não armazene a escova em lugares abafados, lugares fechados, né? Então ficar sempre em posição vertical, evitar colocar em caixinhas, colocar de cabeça para baixo, deixar mergulhada em alguma solução, tá? Isso não é indicado, pode até criar fungos. E aí, ter um recipiente só para escova, né? É claro, não é necessário deixar ela de molho em soluções desinfetantes ou mesmo com enxaguante bucal. E como eu falei, não guardar as escovas em ambiente fechado e nem com tampas, tá? O ideal é que ela fique no ambiente ali arejado, em posição vertical, bem simples, né? Quando termina de higienizar, tira ali o excesso da umidade e deixa em pezinha lá, quietinho. Em relação ao enxaguante bucal, né? Já foi falado na aula de aparatos, sobre o enxaguante bucal em si. Só ele, é importante que a gente saiba que só ele não é suficiente, então não adianta a gente deixar de fazer a escovação para passar o enxaguante bucal. É a mesma coisa a gente pegar uma superfície suja e só jogar a água com uma substância, não vai limpar, né? Para que a gente faça uma limpeza mesmo, tem que fazer, esfregar, fazer a limpeza mecânica. Clorexidina não deve ser utilizada diariamente, isso é muito importante. É complementar o uso do enxaguante bucal, então, salvo alguns casos em que realmente o paciente precisa, em que é prescrito pelo dentista, a escolha do enxaguante bucal é complementar, uma questão de hálito ou até de preferência do próprio paciente, tá bom? Ele só não substitui a escovação e muito menos a pasta de dente. E aí, como eu falei, pode ser utilizado, mas não é obrigatório. E quando for obrigatório, existem casos e tipos específicos. Quando for, na hora de escolher o enxaguante, na hora de pegar o enxaguante ali, é importante que ele seja sem álcool, tá bom? Cuidados e escolha do fio dental. Eu trouxe essa imagem aqui dessa boca, que se a gente olhar bem, a gente consegue ver que ela tá com uma certa inflamação aqui na gengiva, e a gente consegue ver que a superfície do dente ela não tá polida, né? Não tá brilhante. Ela tá com uma massinha, né? É muito comum a gente ver na boca dos nossos pacientes, vocês veem muito. Então, a gente tem que ter noção que essa mesma massinha que fica acumulada aqui na superfície do dente, ela se acumula entre um dente e outro.
Então, fio dental é indispensável. Dica: utilizar o fio dental, que é o mais certo também, né? Utilizar o fio dental antes da escovação. Você vai estar limpando ele entre um dente e outro, e aí pode ser tanto o fio dental de forquilha, como a gente já tem falado na aula de aparatos, quanto o fio dental normal, né? O fiozinho normal. E aí, à medida que a gente vai utilizando o fio dental, a gente passa ali, sai essa massinha, a placa bacteriana, a gente vai enrolando o sujo no dente, para ir sempre passando na boca do paciente uma parte limpa do fio dental, para que não fique levando sujeira entre um dente para o outro, tá bom? Nunca dessa forma aqui que a gente está vendo na imagem, de um lado para o outro, enfim. O paciente que é lúcido, o paciente que é mais colaborativo, dá para fazer o uso do fio dental normal, nem é necessário o uso desse de forquilha. Mas é importante a gente lembrar que um cuidado muito importante com o fio. Não deixar que ele molhe, né? Porque a gente geralmente fecha o fio dental, não fica ali o fio exposto. E ele molhar pode dar fungo, enfim. Então, deixa ele sempre sequinho, tampadinho. E no caso do fio dental de forquilha, é um por escovação, tá bom? Não se armazena. Uma vez você tira do saco, você não vai guardar para usar nas próximas, tá ok? Cuidados agora com a mucosa do edêntulo. Às vezes a gente acha que o paciente que não tem dente não precisa de cuidado bucal nenhum, porque ele não tem mais nada ali em boca, mas a boca não é feita só de dentes, né? Então, como já foi mostrada a dedeira na aula de aparato, ela pode ser utilizada, ela é uma opção para se higienizar a boca do paciente sem dentes, mas na falta dela também pode ser utilizado uma gaze, né? Não necessita de escova de dentes, né, para fazer a higienização. E aí é necessário que seja bem higienizada a língua, tá? Para não ficar ali, porque fica placa, fica resto de célula, fica bactéria, tudo ali em cima da língua, e isso faz mal para todo o meio bucal, sem falar no hálito também, enfim. E caso utilize prótese, retirar para dormir. As escovas utilizadas para higienização de prótese, mesmo esquema da escova convencional para os dentes, tá? A diferença é que a gente não usa pasta de dente para escovar a prótese, mas é a mesma coisa, sempre em ambiente aberto, arejado, em posição vertical, sem tampar, sem colocar em recipiente nenhum, tá bom? Essa imagem aqui só está trazendo para vocês uma das coisas que pode acontecer caso a gente não faça uma higiene bem feita da prótese, não tenha esse cuidado com a escova ou com a própria prótese, né? Esse aqui é um caso de candidíase eritematosa. Bom, gente, a sala é bem curtinha, bem tranquila. Muito obrigada pela atenção. Coloquei essa imagenzinha aqui só para relembrar do cuidado multidisciplinar, que é muito importante. Às vezes, todas essas demandas, essas técnicas, enfim, parece muita coisa e parece mais trabalho, mas com o passar do tempo a gente percebe que é menos trabalho e mais qualidade de vida para os nossos pacientes. Muito obrigada!